Identidade e unção da presença do Senhor. Vamos orar. Pai amado, em nome de Jesus, é do Senhor que precisamos sempre. Aliás, sabemos que o Senhor é conosco em todo o tempo. Temos a consciência da Tua presença e louvamos por isso. Mas nós colocamos agora nesse culto a nossa necessidade, porque nós vamos falar, pessoas vão ouvir, eu preciso ser dirigido, as pessoas precisam ser abertas, o seu coração precisa ser amolecido e tocado, o Senhor precisa trazer fé, e tudo isso é fruto da unção do Espírito Santo em nossas vidas. Por isso, venha sobre nós o Espírito Santo de Deus, e manifesta a sua unção e o poder na palavra, em nome de Jesus. Amém? Quem é? Quem sou eu em Cristo? E quem é Cristo em mim? Eu não vou trazer um ensino detalhado. Eu vou usar o Salmo 50. E mais alguma coisa em Hebreus, mais 2 ou 3 versículos. Mas eu peço ao Senhor que seja uma aula prática que Ele nos dê. Não quero teoria. Eu quero que o Senhor traga toda a revelação que o Senhor tem. Salmo 50. Há alguns blocos no Salmo. Por isso que eu estou aqui com o Salmo escrito no computador. Porque eu separei os blocos. O primeiro vai de 1 a 4, eu vou ler. Fala o poderoso, o Senhor Deus, e chama a terra desde o levante até o poente. Desde Sião, excelência de formosura, resplandece Deus. Não sei quantos sabem, Sião é a cidade do Senhor. É o conjunto do povo de Deus. E a Bíblia diz que ela é excelente em formosura. E que diz que neste lugar resplandece Deus. Que o Senhor resplandeça nesta pequena Sião. Que Ele resplandeça. Vem o nosso Deus e não guarda silêncio. Perante Ele arde um fogo devorador. Ao seu redor esbraveja grande tormenta. Às vezes a gente fica um pouco assustado com essas coisas sobre Deus. Mas Ele é muito mais do que pensamos ou imaginamos. Intima os céus lá em cima e a terra para julgar o seu povo. Esse bloco fala de quem é Ele, quem é o nosso Deus. O segundo bloco é o versículo 5. Congregai os meus santos, é o Senhor que está falando. Ajunte o meu povo. Congregai os meus santos, os que comigo fizeram aliança por meio de sacrifícios. E aqui eu faço um intervalo, porque quero explicar isso. Vocês sabem, ele está falando do povo de Israel, a descendência de Abraão, e a aliança de Deus com eles, naquela circunstância, naquele tempo, era a aliança da lei. E a aliança era por meio de sacrifícios. E hoje, há um certo desdém por essa coisa. Não tem mais esse assunto de sacrifício. Parece que a gente despreza um pouco esse negócio. Mas eu quero ler algumas coisas em Hebreus, para mostrar que não devemos desprezar, embora possamos não entender, ou possamos achar que isso é ultrapassado, porque nós temos coisa muito melhor, e de fato temos. A própria Bíblia diz que o que temos hoje é muito melhor. Mas vamos ler alguma coisa em Hebreus, depois voltamos para o Salmo 50. Hebreus 8. Vou ler de 1 a 6 primeiro. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote. Quem é esse que ele está falando? Jesus. Que se assentou à destra do trono da majestade nos céus. Quando ele fez isso? Quando ele subiu aos céus depois de ressuscitado.
como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Então, ele está dizendo que havia um tabernáculo erigido pelo homem no deserto, já falamos sobre ele outro dia, mas ele diz que há um que é verdadeiro, lá no céu. Diz que o Senhor levantou, não os homens ungidos por Deus que levantaram. Pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer tanto dons como sacrifícios, por isso era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Ora, o versículo, se ele estivesse na terra, nem mesmo o sacerdote seria, visto existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei, os quais, e agora é importante, aqueles sacerdotes todos ministravam desta forma, os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes. As palavras são meio depreciativas, figura e sombra. Mas nós não devemos entendê-las como depreciativas, mas como uma coisa que enaltece aquilo que era feito. Não despreze aquilo que você lê na Bíblia, não despreze aquele tabernáculo feito daquela forma, não despreze a matança de novilhos, de ovelhas. São figura de coisas reais existentes no céu. Claro, se fosse erigido nos tempos de hoje, talvez fosse alguma coisa complicada em termos de tecnologia e informática. Naquele tempo, era aquilo que falava ao coração do homem. Era um novilho, era um bode, era uma ovelha. Deus fez alguma coisa para comunicar o celestial de uma forma que fosse compreensível para pessoas da Terra, para habitantes do planeta. Entendamos isso, porque eu acho que isso é importante dentro do contexto geral da fé. Continuando. Assim como foi Moisés divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo, pois diz ele, vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Havia um modelo que foi mostrado a Moisés, e ele copiou. Você fala assim, mas será que é daquele jeito que estava lá? Não sei, mas foi do jeito que Deus mostrou para Moisés. O modelo é esse. E as figuras são essas. E a aparência tem que ser essa, porque o homem tem que compreender aquilo que eu estou fazendo. No capítulo 9, 23, continua dizendo, eu estou pulando muita coisa, você lê esses capítulos de Hebreus, você aprende bastante com eles. Se você não tiver pressa, se você ler devagar, deixar aquilo fazer parte de você. A nossa digestão é lenta. Você precisa digerir essas coisas espirituais também de maneira vagarosa, para ir assimilando os ensinos. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios. Aqueles sacrifícios purificavam aquelas coisas que eram figura. E aqui está escrito, era necessário, diga necessário. Deus não criou coisas supérfluas, nem coisas desprezíveis. Aquilo tudo que era feito era necessário. Quem é que sabe o que é necessário e o que não é? Para mim e para você. É você, ou sou eu, ou é Deus que sabe? Ele dizia, é necessário. Você pode crer hoje que isso era necessário? Eu vejo um certo desprezo por essas coisas e não deve existir. Elas ensinam muito. Elas tratam de coisas até do nosso íntimo, de coisas pequenas do nosso caráter. E a gente precisa valorizar isso. Era necessário que se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores. Claro, as coisas celestiais não é com sangue de bode, não é com sangue de novilho, de cordeiro, é com sangue do próprio Filho. Coisa extremamente superior.
Por que que no céu precisava ter esse tipo de tabernáculo? Eu não sei, um dia o senhor vai explicar mais. Aquilo que nós homens podemos entender está aqui na palavra. Por enquanto é isso. Mas diz a palavra que quando estivermos lá, nós vamos entender as coisas como elas são. Nós vamos enxergar a dimensão total das coisas, que hoje nós não somos capazes de discernir. Se para mostrar a figura e a sombra foi construído esse edifício feito por mãos humanas, um tabernáculo, uma tenda, nós não vamos entender o que tem lá, enquanto não estivermos lá. É uma condição humana, nós temos que aceitar isso. Mas aqui diz que é coisas, sacrifícios superiores, diga superiores. E aí, para não ficar muito longo, eu vou pular para o capítulo 10, vou ler de 4 a 9. Porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Por isso, ao entrar no mundo, diz, sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. É o Filho. Ele nasceu em carne, em corpo humano. Não te deleitaste com holocaustos e ofertas pelo pecado. E como o Senhor Jesus era a oferta, foi profetizado, e ele se ofereceu desta forma. Então eu disse, eis aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito. Na Bíblia, a Bíblia naquele tempo era um rolo, eram rolos. Para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer como assim, mas sacrifícios e ofertas não quiseste, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isso te deleitaste, coisas que se oferecem segundo a lei, então acrescentou, eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. O sacrifício de Cristo tem o aspecto de voluntariedade. Ele se ofereceu, ele se apresentou para cumprir o que Deus havia proposto, a vontade do Senhor. Trazendo para agora esse versículo, agora volta ao Salmo 50, verso 5. Congregai os meus santos, que comigo fizeram aliança por meio de sacrifícios. Está falando para o povo dele no Velho Testamento, Israel. Mas nós estamos lendo a Bíblia hoje, e o Senhor disse, o Senhor Jesus disse que o Velho Testamento foi escrito para que nós aproveitássemos. Como eu aproveito aquilo? Eu leio assim, congregai os meus santos, o Senhor continua juntando o seu povo. Os que comigo fizeram aliança, não por meio de sacrifícios, não pelo sangue de cordeiros e de bodes, mas pelo sangue do cordeiro, pelo sacrifício do Filho. A nossa aliança é da mesma natureza que a aliança deles, só que ela é mais completa, ela é perfeita, porque não é o sangue de bodes e de cordeiros, mas é o sangue de Cristo. Nós nos identificamos porque nós fomos lavados e regenerados pelo sangue do Senhor Jesus. Essa é a nossa identidade. Essa é a nossa identificação como salvos. Alô? Essa é a minha identidade. Em Hebreus 10, versículo 10, continuando onde eu estava, nessa vontade é que temos sido santificados. Agora não está falando, embora a carta seja aos Hebreus, ele não está falando para os do Velho Testamento, ele está falando para hebreus convertidos. Temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. E quando eu leio Hebreus 10 nessa parte, para explicar, eu pulo 11 e vou para o 12. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Vou pular o 13, é importante, mas agora vai só complicar o entendimento. Vamos para o 14. Porque com uma única oferta. Qual? Qual é essa única oferta? A cruz. A morte no Calvário. Com uma única oferta. Aperfeiçoou. Tempo passado. Para sempre.
quantos estão sendo santificados? Qual é a sua identidade? Eu sou lavado pelo sangue de Jesus Cristo. E este sangue me aperfeiçoou para sempre. É uma obra consumada, é uma obra completa, é uma obra perfeita. Senão você não está pronto para o céu hoje. Se não fosse, você precisaria se aperfeiçoar para chegar lá. Mas você já está aperfeiçoado para sempre. Mas a Bíblia não para aí o versículo, ela continua mais um pouquinho. Aperfeiçoou para sempre todos quantos estão sendo santificados. Eu pus o todos aqui para você entender melhor. Porque todos os aperfeiçoados, neste momento, estão sendo separados para Deus. Separados de tudo. Quando falou ontem o irmão sobre o Salmo 51, ele falou de integralidade. Era essa separação das outras coisas, de forma integral para o Senhor, para Deus. Esta é a identidade. Quem você é em Cristo? Você tem consciência de quem você é em Cristo? Você sabe quem você é em Cristo? Quem sou eu em Cristo? Eu era um perdido. Eu era um pecador. Hoje, eu sou uma pessoa que pertence a Cristo, lavado e comprado pelo sangue do Cordeiro de Deus. Eu sou uma nova criatura em Cristo. Eu não sou mais aquele. Eu tenho certeza do que sou. Por isso que se você tiver um embate com o demônio que está assolando uma certa vida, você chega na autoridade do Senhor, não daquilo que você era, mas daquilo que você é hoje. Porque quando você está lá, você está representando aquele que é o maior. Aquele que se identificou nos primeiros versículos do Salmo. Nunca chegue com base na sua qualidade diante de um embate espiritual. Mas tome posse daquilo que você já é hoje. Como diz a pastora Berenice, uma adoradora do Senhor. É o que nós somos. É o que nós somos. Amém, amados? E só para completar esse assunto, o Salmo, versículos 16 e 17. Esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias do Senhor. Agora ele cita o Velho Testamento falando dos tempos atuais. Esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as inscreverei. Acrescenta, também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Do ponto de vista de Deus, não há mais memória das besteiras que eu cometi. Ontem eu estava testemunhando para o irmãozinho e eu falei de algumas coisas da minha vida. Eu falei usando um exemplo do meu corpo, porque tipo, eu tenho vergonha, não vou falar aqui para vocês. Mas eu usei e falei, isso aqui é resultado de uma mentira. Uma mentira que foi falada algumas vezes, durante um certo tempo, enquanto eu era criança. Eu não preciso ficar lembrando dessas mentiras. O senhor não se lembra mais delas. Por que eu vou me lembrar? Mas a marca ficou no meu corpo. Essa eu carrego até a sepultura. Eu espero ser transformado antes, aí não vou ver mais essa marca. O dia que o senhor aparecer no céu, eu estou tocando aquela trombeta, eu vou olhar para mim e essas cicatrizes não vão mais estar. O senhor não está mais dando bola para aquelas mentiras, mas elas estão aí. E embora eu saiba que ele não as leva mais em conta, eu sinto o peso delas, porque eu vejo a minha cicatriz. Mas isso aí já entra no outro assunto que eu não quero entrar hoje. Hoje é só a identidade. Mas vocês estão entendendo? Por isso que a Bíblia fala que aquilo que semeia, você colhe. E o Senhor não muda tudo enquanto nós estamos aqui para servi-lo. Mas também não é necessário, porque não pesa nas nossas costas. Eu não sinto o peso disso. Me aborrece um pouco. Podia ser diferente, mas não é. Paciência. Vou voltar para o Salmo 50. Vou para o terceiro bloco, que vai dos versos 6 ao 13. Agora o Senhor começa a falar dos sacrifícios da aliança.
e nunca falará essas coisas do sacrifício de Cristo, porque não é necessário. Os céus anunciam a sua justiça, porque é o próprio Deus que julga. Escuta, povo meu, e eu falarei. Verso 7 do capítulo 50 de Salmos. Ó Israel, e eu testemunharei contra ti, eu sou Deus, o teu Deus. Não te repreendo pelos teus sacrifícios, nem pelos teus holocaustos continuamente perante mim. É claro, Deus mandou fazer, vai repreender porque eles estão fazendo. Ele fala, não é por isso que eu te repreendo por outras coisas. De tua casa não aceitarei novilhos, nem bodes dos teus apriscos. Pois são meus todos os animais do bosque, e as alimárias aos milhares sobre as montanhas. São meus, não é você que está me dando. Conheço todas as aves dos montes, e são meus todos os animais que pululam no campo. Ele está dizendo, quando você está me dando um sacrifício, não é teu. Tudo isso é meu. Você não está me agradando especialmente. Você está se lembrando de algo que eu pus lá, neste modelo, para que você se lembre. Porque o importante é o que você entenda a respeito do que está se fazendo. Ele está dizendo, o importante para mim não é esse animal, mas é a figura que ele representa. Esse animal é a figura de quem? Do filho. Deus está dizendo, eu não preciso desses bichos. Eles não acrescentam nada a mim. Eu sou completo em mim mesmo. É para vocês que estão oferecidos. É a minha graça que permite que vocês façam isso, para que possam ser abençoados, apesar da natureza pecaminosa. É uma coisa linda quando entendemos a realidade desse negócio. E ele continua argumentando, o próprio Deus. Se eu tivesse fome, não tu diria, pois o mundo é meu, e quanto nele se contém. Se eu tivesse fome, estenderia a minha mão, pegaria e comeria. Não preciso falar com você. Acaso como eu carne de touros, ou bebo sangue de cabritos? O que Deus está argumentando no Salmo é que ele não precisa de nós. Alguém fala, pô, tá, Deus quer tudo para ele, precisa ficar bajulando, precisa ficar adorando. Ele não precisa. Tudo isso é graça que ele nos dá para que possamos sair do buraco em que estávamos metidos. Tem que entender. Tem que entender. Dízimo, ele não precisa do teu dinheiro. Nós precisamos desse dinheiro para poder manter uma estrutura onde você possa vir ter comunhão com os irmãos, conviver numa cidade tão grande, você pode se juntar com essas pessoas, para poder ouvir a palavra, para poder receber a manifestação da sua presença. Continuando. O bloco termina aqui no 22, onde ele diz que ele não precisa de nós. Desculpe, onde é que eu estava? No 13, né? Agora o 14. Oferece a Deus sacrifício de ações de graça e cumpre os teus votos para com o Altíssimo. Invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei e tu me glorificarás. Ele começa pela ação de graças, mas o verso seguinte diz por quê. Está em dificuldade, invoca o Senhor. O que vai acontecer? Ele vem, estende a mão, livra. E quando nós vemos isto, porque sabemos de onde vem, nós o glorificamos, nós o exaltamos. Então, essa é a relação do crente com o seu Deus. Eu não preciso que ele me dê, mas cada vez que eu vejo a mão do Senhor em alguma coisa da minha vida, ainda que pequena, glória ao Senhor,
O Senhor é Deus. O Senhor é real. O Senhor se manifesta nas nossas vidas. O que o Paulinho estava falando aqui é disso. Ele não sabe por quê, por que cargas d'água, mas ele vê Deus nas coisas, não tem jeito. O que está acontecendo lá no banco? É Jesus. Não tem outra coisa. Eles podem não entender nada, eles podem até dar risada depois que ele sai. Mas do resultado, eles não podem rir. É uma coisa preciosa entender sacrifício de ação de graças. Às vezes nós fraquejamos e resmungamos, porque a coisa fica pesada. Sabe que Deus não se importa com isso? Há um certo sentido que você pode entender, quando você faz isso, isso entristece a Deus. Até certo ponto. Mas a Bíblia fala que ele não se surpreende, lá no Salmo 103, ele fala que ele lembra-se, ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Se ele esperasse coisa melhor de mim, ele podia ficar decepcionado. Mas eu aprendi, lendo esse Salmo 103, que Deus nunca se decepciona comigo. E quando eu digo Deus nunca se decepciona comigo, e nem com você, eu não estou dizendo que eu faço tudo como ele faz, tudo certinho, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que ele não tem uma expectativa que possa ser frustrada. Tudo que era necessário para suprir a minha deficiência, para suprir a tua deficiência, ele fez em Jesus. Mas quando um de nós se aproxima e rende graças, isso o satisfaz. Por quê? Porque você está tomando posse daquilo que ele preparou para você, quando você é grato a Deus. É o que ele diz, por exemplo, em Hebreus 11, já que estamos em Hebreus, o versículo 6, é disso que ele fala. De fato, 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe. Mas não basta saber que Deus existe, e que se torna galardoador dos que o buscam. Deus é abençoador. Deus é abençoador. Deus, você já experimentou que Deus é abençoador? Se você já experimentou, levante a sua mão. Não negue a Deus esse sacrifício de ações de graça. Isso aqui é um sacrifício de ações de graças. Eu estou dizendo que Ele tem sido meu abençoador. Ele é fiel. Aí vem outro bloco, 16 para frente. Mas ao ímpio, diz Deus, de que te serve repetires os meus preceitos e teres nos lábios a minha aliança? Agora ele está falando de um falso culto naquele tempo, mas eu posso trazer também para agora, nesse tempo. Alguém que vem à igreja e não compreende por que está aqui. E começa a achar que Deus é muito exigente e pede demais, Deus nunca se satisfaz, e está sempre querendo mais. Tem frequentador de igreja que pensa assim. Que fastio estar na igreja. Fica em casa, não vem. Ele não está te obrigando a vir. Tuas pernas te trouxeram aqui. Algumas crianças não podem dizer isso, os pais carregam, e tem que carregar mesmo, mas tudo bem. Você já vem por que quer. Ou estou errado? Você falou alguma coisa que eu nem entendi o que foi, então eu aproveitei e já... Mas ao ímpio diz, de que te serve repetir os meus preceitos e teres nos lábios minha aliança? Uma vez que aborreces a disciplina e rejeitas as minhas palavras. Ah, Deus é muito exigente. Não é, filho. Ele já te perdoou de tudo. E quando ele exige algo de você hoje, é porque é a melhor coisa para a tua vida. A mentira me fez mal, me deixou uma cicatriz. Quando ele falava para eu falar a verdade, não é porque ia ser bom para ele, ia ser bom para mim. Viu? Filhinhos com os papais e as mamães. Quando eles falam para você falar a verdade, não é porque vai ser bom para eles, é porque vai ser bom para vocês. Dá para entender? Aí ele continua argumentando. Se vês um ladrão, tu te comprases nele, e aos adúlteros te associas.
soltas a boca para o mal e a tua língua trama enganos. Ele está falando na dispensação daquela época, mas cabe no ouvido de alguns crentes essa palavra também, ou frequentadores de igreja. Sentas-te para falar contra teu irmão e difamas o filho de tua mãe. Tens feito essas coisas? E Deus fala, e eu me calei. Pensavas que eu era teu igual, mas eu te arguirei e porei tudo à tua vista. Considerai, pois, nisto, vós que vos esqueceis de Deus, para que não vos despedace, sem haver quem vos livre. Nesse bloco, Deus está falando, nós é que precisamos dele. No outro bloco, ele tinha dito, ele não precisa de nós. Mas aqui ele está dizendo, nós é que precisamos dele. E aí vamos para o bloco final. O que me oferece sacrifício, Salmo 50, verso 23. O que me oferece sacrifício de ações de graças, esse me glorificará. E ao que prepara o seu caminho, dar-lhe-ei que veja a salvação de Deus. E nesse versículo eu enxergo a gratidão manifestada e a consagração do Filho de Deus, do homem Filho de Deus, não do Filho de Jesus. A nossa consagração. E novamente eu me lembro de Hebreus, lá mesmo onde eu estava no capítulo 10, verso 19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus. É a nossa aliança. Esta é a nossa aliança. Esta é a nossa identidade. Eu tenho que me aproximar como eu sou agora, uma nova criatura. Com base no sacrifício de Jesus e na fé nesse sacrifício. Pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Eu não vou ler o restante. Nós somos chamados a ver a salvação de nosso Deus. Aquilo que é conhecido pela fé, pela palavra, nós experimentamos na nossa realidade. Quantos aqui já experimentaram a realidade da salvação em aspectos práticos da sua vida, quando você está ali testemunhando e glorificando a Deus? Quantos já passaram por isso? Vocês sabem do que eu estou falando. Alguns crentes talvez não tenham experimentado ainda, mas está aberto para você também. É interessante porque quando eu li lá no Salmo, o que prepara o seu caminho, eu falei, mas que caminho que eu preparo? Talvez a palavra preparo não seja a melhor lá no Salmo, mas eu não vou ficar procurando no hebraico porque eu não entendo nada. É aqueles rabiscos, aquelas coisas. Mas eu não preciso entender, porque eu lembrei que havia um caminho do qual se fala no Novo Testamento, e fala, eu sou o caminho. E é interessante, aqui fala para entrar no Santo dos Santos, lá no tabernáculo perfeito, naquele que é o real, aquele que não é figura e sombra. E eu entro nele pelo caminho. É interessante, esse caminho é identificado aqui no verso 20, como é que ele é identificado, esse novo e vivo caminho? O que é esse véu? É o véu do templo que foi rasgado, não podia entrar, era proibido. Rasgou, pode passar. Que véu que foi rasgado? O versículo explica. Que véu? O corpo de Jesus, aberto por nós. Abriu-se uma cavidade. Nessa cavidade eu entro e me escondo. Cavidade aberta na rocha. Novo caminho, ao que prepara o seu caminho. Dar-lhe-ei que veja a salvação de Deus. Estou pregando essa palavra para chegar aqui. Entre nesse caminho. Seja participante real da salvação de Deus. Nós estamos em figura e sombra. Nós estamos na realidade. Se você já se identifica com o sangue da nova aliança, você já está nessa nova realidade. Tome posse disso, conscientize-se desse fato e ande nesta vida, nesta carne ainda, neste corpo, ande nesta vida certo de que você já faz parte.
desse povo de Deus, que você já tem uma identidade. Eu sei quem eu sou em Cristo, mas agora eu quero também entender o que é Cristo em mim. Cristo em mim, querido, é a esperança da glória. Toda vez que você for para um embate espiritual de qualquer natureza, quando eu falo em embate espiritual, não é uma guerra espiritual onde você vai sofrer ataque, porque nós podemos ser ofensivos na nossa questão. Nós não temos só que ficar escondido atrás do muro e com as portas trancadas. Nós podemos ir para saquear o inferno. Nós podemos ir para derrubar as portas do inferno, para arrancar de lá despojo. Mas nós vamos com essa grande convicção: Cristo em mim é a esperança da glória. Quem é você em Cristo? Você já sabe. Você já tem vivido quem é Cristo em você? Está disponível. É a unção do alto. Só para lembrar do domingo passado, Cristo é meu. Vivi sem motivo, vivi sem razão. Mas hoje, a paz que eu sinto, eu quero ver em cada coração. Cristo em mim, quero amar como Cristo amou. O seu sangue por mim derramou, já sei minha identidade. Quero então cantar, ao seu lado andar, e toda a vida lhe entregar. Quem é Cristo em mim? Só mais uns versículos para terminar. 1 João 5, 11 e 12. E o testemunho é este: que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está no seu Filho. A vida está no seu Filho. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem tem o Filho, tem a vida. Você já sabe quem é Cristo em você? Você já sabe quem é Cristo em você? Quando você vai testemunhar, é porque Cristo está em você. É a nova vida que vai se manifestar, porque Ele mandou fazer isso. Ele nunca jamais vai te abandonar. Nunca te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Ele está ali. Ele está ali o tempo todo. Outra música que cantamos, Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor. Você canta isso? Você tem consciência disso? Quando você for durante a semana para algum serviço do Senhor na igreja, você vai nesta força e nessa consciência. Você sabe quem você é em Cristo? E você sabe quem é Cristo em você? Se tem pessoas aqui que ainda não entendem isso, não vem perguntar para mim, mas pode perguntar para qualquer pessoa do seu lado, qualquer pessoa para te explicar um pouco mais. Conversem sobre o que vocês ouviram aqui no culto. Discutam um pouco. Para trazer mais luz, para trazer mais fogo, para trazer mais convicção, mais certeza de fé. E continuando o término aqui, Efésios 2, 4 e 6. E Colossenses 1, 13. Nós começando por Efésios. Vamos falar passagens conhecidas, só para lembrar. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Sempre a Bíblia vai dizer isso, nos deu vida, juntamente com Cristo. Não existe nova vida à parte de Cristo. Não existe. Mas Ele é totalmente suficiente, porque Ele completou totalmente a obra, não precisa fazer mais nada, está pronta, está completa. E juntamente com Ele, veja, sempre junto, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Pode pensar assim, no buraco que abriu do lado dele. A cavidade da rocha, como Sansão estava. Lá naquele lugar de refúgio. E Colossenses 1,13.
Por isso você pode confrontar o maligno, porque está escrito aqui, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. É nesse lugar que nós estamos. É nesse lugar que batalhamos. É a partir desse lugar que nós exercemos o nosso ministério de guerra. Essa é a importância da palavra de revelação profética a nosso respeito. O texto bíblico acabou, não tenho mais, eu disse que estava terminando. Eu preciso dizer essas coisas. Eu disse hoje para minha esposa, estou fraco, eu não tenho palavra para pregar. Falei 20 minutos antes de começar o culto. Começaram a orar. E começou a vir a revelação. E a palavra profética. Você pensa que a palavra profética que você recebe de um profeta na igreja é para que você saiba o teu futuro, ou para que você saiba o que vai ganhar de Deus. Não é para isso, meu querido. A maior parte das vezes, a palavra profética vem para alicerçar a nossa fé. Um dia que eu comecei a crescer espiritualmente, por influência do pastor Bartimeu da Cruzada e do pastor Haroldo da Palavra da Vida, o pastor da minha igreja, que era presbiteriano, e que a maior parte dos membros da igreja achava que ele era um cara meio enferrujado, é uma verdade, achavam isso dele. Ele já estava mais envelhecido e tal. Chegou para mim e disse assim, eu vejo que você está crescendo espiritualmente. Não era pentecostal. Aquela palavra dele me alicerçou na minha fé naquele tempo. Falei, bom, eu acho que estou fazendo algo que devia fazer mesmo. Porque se ele enxerga isto, é porque o que eu estou fazendo é bom. Vou continuar. Talvez se ele não tivesse dito, eu continuasse. Mas talvez eu desanimasse no meio do caminho. Não vai dar nada. Mas ele trouxe uma palavra que era profética. Não fique preocupado se ela vai demorar para acontecer ou não. Chegou um outro pastor lá, auxiliar. Não era muito bem visto por muitos da igreja. Ele tinha seus probleminhas lá. Não quero falar disso. Mas ele falou, eu vejo em você, presbiteriano, não é pentecostal. Vejo em você alguém que tem que transbordar dessa igreja. Não é para você ficar só aqui, é para você ir nas outras igrejas para fazer coisas. Por que o senhor manda dizer isso? Porque você se sente inseguro, é normal do ser humano. Tem uns caras que são excessivamente soberbos e acham que não tem nenhuma insegurança. É muito ruim isso aí. É saudável você ser um pouco inseguro, porque Deus é que vai te dar a segurança. Ele vai dizer através da boca de outros. Pastor Francisco foi um que naquele tempo falou alguma coisa que me tocou, mas não profetizando de púlpito, mas no dia a dia. A palavra profética é muito importante. Quando eu recebi uma unção, eu recebi por fé, mas às vezes você fala, mas será que recebi mesmo? Será que isso é de Deus mesmo? Aí vou na assembleia, nunca fui na assembleia antes, sentava lá na vigília porque os moços iam lá e achavam que era muito bom, eu fui lá também para ver. E aí o cara fala, você é ungido de Deus. Eu falei, opa, aconteceu a semana passada, ele está falando aí? Por que ele está falando isso? Não sei se você está entendendo. A palavra profética é importante. Ela nos confirma coisas de Deus. E hoje, completando essa palavra, eu podia dar outros exemplos, mas não quero. Acho que você já entendeu o ponto. Hoje ali, a irmã, logo no começo, abriu e veio com o livro aberto e me entregou assim. Tem que entregar desse jeito. Essa é a folha que o senhor está aberta. Eu falei, bom,
Eu só tenho o Salmo 50, acho que é isso mesmo que eu vou pregar. Estou entendendo. Eu só tinha essa página da Bíblia. Só que aí o senhor disse que tinha uma outra folha. Lembra que o senhor falou que tinha outra folha? E eu vou abrir essa última folha para entregar para você como uma palavra profética para você hoje. Isaías 60. Porque o senhor falou que tinha uma folha, e tinha. Aí ele deu outra. Eu entendi que ele deu para mim, mas como eu não sou egoísta, eu quero repartir com vocês. Porque, afinal de contas, eu estou aqui pregando, vocês estão aí ouvindo. Deus me pôs por liderança nesse lugar. Eu acho que o que passa por aqui chega ali. Aliás, foi dito isso também, que pegava da água que estava aqui e jogava lá. Foi isso que foi dito? Então receba. Dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Porque eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti aparece resplendente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. Creia e receba, e ande nesta unção, nesta semana e no que segue depois, porque é desta forma que o Senhor vai produzir os frutos que Ele já preparou para que nós andemos neles. Eu nem falei obras, eu falei frutos, porque o Senhor tem fruto para cada um de nós. Quantos aqui creem nisso? Você pode crer com vigor nisso, você pode exultar nisso. Aplique na vida como quem crê, na sua identidade em Cristo. E no poder e na unção que é Cristo em nós. Fique de pé em nome de Jesus. Antes de passar a ceia, e vou orar agora, mas antes de qualquer coisa, eu tenho uma palavra que me foi trazida também para a cura. E ela vai ser repartida, mas depois da oração. Vamos orar. Levanta as mãos. Quem creu nesta palavra, ore e receba do Senhor. Tome na sua mão e saia para isto. O irmão deu testemunho aqui, que ele recebeu a palavra sobre aproveitar as oportunidades. E Deus criou a oportunidade e ela foi aproveitada. O Senhor faz o que diz. E o Senhor usa para dizer a sua palavra neste púlpito. Você receba. Não é o único lugar onde Deus fala, mas é um deles. Creia e viva desta forma. Pai, em nome de Jesus, cada palavra pregada corresponde a uma unção. A cada palavra pregada, que esta unção caia sobre os irmãos agora. E que eles se encham. Eu vejo aquelas coisas que carregavam quando iam colher frutas. Um tipo de um cesto. Às vezes havia colhedores que colhiam na sua roupa, abriam a sua roupa e colhiam ali. Eu vejo esses lugares cheios de frutos. Receba em nome de Jesus. Receba, porque é isso que Deus vai fazer conosco. Vai nos frutificar. Porque há uma unção sobre nós. A obra do Senhor é completa. E Ele em nós tem prazer de fazer estas coisas. Receba em nome do Senhor Jesus. Amém? Kelly, venha até aqui, por favor, e diga o que você me disse. Fique de pé, igreja, e receba. É para a cura. A paz. O Senhor me revelou que tem pessoas que precisam dessa cura essa noite, no sangue, plaquetas. O Senhor está normalizando as plaquetas e deficiências de ferro. O Senhor está curando no sangue. Só de ferro, você falou, outras deficiências. Pode ser de vitamina. Isso, vitamina. Pode ser de algum outro mineral que o seu corpo apresente. Tudo que é relacionado à deficiência desse exame de sangue. Aliás, eu e a Silvia vamos fazer um check-up essa semana.
normal, nada especial. Mas eu recebo em nome de Jesus. Tinha mais uma coisinha que está me escapando agora. Hoje foi dado uma ênfase na questão da cura. A gente que é crente há muito tempo, e mesmo os que pregam cura e exercem o dom de cura, a gente tem dificuldade de receber oração para curar ou para sarar dor. É um fato, não é porque é encardido. Eu nunca usaria essa palavra para a irmã, que ela não é encardida. Ela toma banho todo dia. Mas nós somos assim. Essa palavra, certamente, que às vezes eu uso, ao invés da oração, é porque um dia, às 5 da manhã, o Senhor me acordou para me curar de uma dor que eu achava que eu tinha igual a da minha sogra. Eu tinha visto a minha sogra sofrer por causa de uma dor de vértebras desgastadas. Sabe, quando o osso gasta, ia ter que passar até por cirurgia, ela passou por causa disso. E eu achei que estava dando em mim. Acho que minhas vértebras estão ficando velhas. Velhas elas são, né? Mas aquela madrugada o Senhor me acordou e simplesmente latejava na minha cabeça, certamente, 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 certamente. E naquela revelação, a dor sumiu e nunca mais minhas vértebras cervicais me perturbaram. Eu creio que fui curado por Deus, porque não era um torcicolo. Hein? Amém. Mas é assim, eu fiquei meses orando para mim mesmo, para ser curado daquilo. Eu não era curado. Mas como a irmã estava desde dezembro, e eu não sabia que você não podia levantar peso, eu imaginei. Eu mandei você pegar a cadeira pelo pé. Pegue você aí uma cadeira pelo pé e levante com o braço esquerdo. Vê se você consegue. Ela levantou como se fosse uma pena. Não só o Senhor deu a cura, mas ela deu força no braço. Porque eu não conseguiria fazer aquilo que ela fez. Ela fez assim, pegou e levantou. Não é fácil, tente você fazer aí. Deus está ministrando cura, receba. Receba cura em nome de Jesus. Receba. Receba cura em nome de Jesus. E se você estava sentindo qualquer tipo de incômodo, de dificuldade ou de empecilho, e percebe agora que já recebeu o livramento, levante a mão ou dê um grito aí em testemunho, em nome de Jesus. Alguém estava com dificuldade que percebeu que foi liberto? Glória a Deus, o povo de Deus está sadio nesse lugar. Amém? Então vamos passar à ministração da ceia. Amém, glória a Deus. Pode sentar só um pouquinho, por favor, gente. Deixa eu dar um testemunho bem rápido aqui. Quando a gente estava vindo para cá agora no carro, eu estava conversando com um irmão que está junto com a gente aí. Ele estava muito preocupado, porque ele amanhã teria que fazer o exame de sangue, porque ele está tomando remédio na sua casa e o sangue dele afinou muito. E a gente veio o caminho todo falando sobre isso. E agora, o que eu faço? Meu sangue está fino, estou tomando remédio, eu não sei o que eu faço mais. E Deus, como Deus está nesse lugar, Deus levanta uma irmã para acabar de falar. A gente fala falando, Deus vai falar com a gente nessa noite, fica tranquilo, Deus está no controle sobre todas as coisas. Eu glorifico o nome de Jesus por isso, porque Deus está nesse lugar, o Senhor está nesse lugar. Glória a Deus, glórias ao Senhor, glórias ao Senhor. Ele nos conhece, Ele nos ama, e Ele verdadeiramente tem cuidado de nós. Glória a Deus. Vamos lá, Mateus capítulo 26. Vou ser rápido, pessoal. Aqui em cima dá um pouco de nervosismo, mas glória a Deus. Mateus 26. Eu vou ler a partir do versículo 20. Diz assim a palavra do Senhor.
E chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12, e comendo ele, disse: em verdade vos digo que um de vós há de me trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram cada um a dizer-lhe: porventura sou eu, Senhor? E ele respondendo disse: quem põe comigo a mão no prato, esse há de me trair. De verdade, o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito. Mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvera nascido. E respondendo-lhe Judas, o que traía, disse: porventura sou eu, Rabi? E ele disse: tu o disseste. E quando comiam, Jesus tomou o pão, e o abençoando, partiu e deu aos discípulos e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos, para a remissão dos pecados. E digo-vos que desde agora não beberei desse fruto da vide, até aquele dia em que eu beba novo convosco, no reino do meu Pai. Amém. Glória a Deus. Se tem uma pessoa que eu particularmente considero derrotado, perdedor, é esse Judas. Porque além dele deixar Jesus, além dele abandonar Jesus, na Bíblia fala que ele o traiu. E daí vocês conhecem que ele acabou se matando, se suicidando. Mas eu não queria falar de Judas nessa noite, eu queria falar um pouco dos outros discípulos. Eu queria falar dos outros 11 que ficaram com Jesus. Aqueles que perseveraram, aqueles que continuaram com o Senhor, aqueles que caminharam com Jesus, aqueles que perseveraram em amor. Aquele onde Jesus ia, eles queriam estar com Jesus. Para a cidade, qualquer lugar onde Jesus fosse, esses caras queriam andar com Jesus. Pessoas como eu, como você, pessoas falhas, pessoas que cometem erro, mas eles amaram ao Senhor. Eles queriam estar na presença de Deus. Eles viam os milagres. Eles viam Jesus pregando. Jesus chamava ele de particular: a vocês eu vou dar o que eu quero dizer com essa parábola, o que é isso, o que é aquilo. Eles tiveram uma comunhão intensa com o Senhor. O que esses caras viram, o que esses caras presenciaram, os milagres, as maravilhas de Jesus. Eles perseveraram. Eles perseveraram e perseveraram em amor. Perseveraram em amor. Esses caras viram Jesus sendo crucificado, mas eles também viram Jesus ressuscitado. Jesus apareceu no meio deles, quando eles estavam reunindo lá. Jesus apareceu no meio deles e Deus se revelou a eles ali também. Olha, esses caras viram a salvação de Deus. Eles viram Jesus ressuscitado. E Jesus é impressionante. O amor de Deus, como o Senhor nos ama. Como o Senhor ama os seus filhos. Eles estavam ali tristes, não sabiam direito o que tinha acontecido, daquilo que tinha acontecido. Jesus vem ali e aparece no meio deles. Como Jesus nunca desampara os seus filhos. Como Jesus nunca deixa os seus filhos sozinhos. Em qualquer situação, o Senhor sempre estará conosco. Amém? Eu queria convidar você que é filho. Essa identidade que foi falada nessa noite, que você sabe que você é filho. Que Deus te conhece. Você que ama ao Senhor. Você que quer andar com o Senhor, não por nada em troca, mas você quer andar com o Senhor. Eu quero andar com o Senhor porque eu amo o Senhor. Porque eu desejo estar na presença dEle. Porque eu quero aprender com Ele. Eu queria te convidar. Levanta e vem tomar sua ceia, porque nós somos filhos e filhos do Senhor. Amém? Glória a Deus. Peguem, por favor, mas não tomem, que a gente vai orar junto. Amém? Estou tremendo. Tremendo.
todos já pegaram. Eu queria te convidar você a fechar um pouco seus olhos, a gente vai orar um pouco ao Senhor. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor. Porque mesmo, Senhor, sabendo que nós não somos dignos do Senhor, o Senhor nos ama e nos amou até o fim, Pai. Pai, queremos te agradecer, Senhor, por tudo, Senhor. Por tudo realmente que o Senhor tem feito no meio de nós, Senhor. Obrigado por podermos estar com o Senhor. Obrigado, Jesus, por podermos aprender com o Senhor. Obrigado, Jesus, por podermos caminhar com o Senhor. Obrigado, Jesus, por poder estar na Tua presença. Obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito no meio de nós, Pai. Nós que não somos dignos, nós somos gratos ao Senhor, Pai. Pai, no nome de Jesus, eu quero te pedir, Pai, que o Senhor continue abençoando cada família desse lugar, meu Pai. Que o Senhor continue abençoando cada casa, cada desejo do coração, meu Pai. Que nós estejamos sensíveis ao Senhor e venhamos a reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos, Senhor. Continue, por favor, nos abençoando. Continue, por favor, se revelando a nós conforme o Teu querer, conforme a Tua vontade. Nós te daremos nosso louvor, a nossa adoração sempre ao Senhor, Pai. Amém. Pode tomar e beber. Amém. Você que trouxe o seu dízimo, a sua oferta, pode ficar à vontade, por favor. Estender as mãos e abençoar, em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor esteja, Deus, derramando as Tuas bênçãos, Senhor, nesta semente, que essa semente, cada semente venha frutificar na vida de cada pessoa aqui presente, Senhor, que o Senhor esteja continuando abençoando esta igreja, a abençoar essa igreja, Senhor, usando as pessoas, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus, coloque de pé, por favor. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por essa noite. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado por saber que o Senhor está em nós, Cristo em nós, esperança da glória. Obrigado pela identidade que nós temos de ser adorador e ser Teu filho. Nós Te louvamos muito porque o Senhor é fiel e maravilhoso. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor do nosso Deus e Pai e a comunhão do Santo Espírito esteja sobre as nossas vidas hoje e amanhã e até a Tua volta, em nome de Jesus. Amém.